vocês mais uma vez. Estamos aqui na nossa segunda aula de inglês e hoje a gente vai estudar um conteúdo que, ao mesmo tempo que ele é fácil, ele tem suas complicações em alguns momentos. Hoje a gente vai estudar artigos definidos e indefinidos. A gente vai começar então pelos artigos definidos. A gente viu na aula de hoje que o artigo definido que a gente vai usar em inglês é o the. The. Coloca a língua lá nos dois dentes da frente e desce. The. Certo? O the no inglês vai substituir no português o que a gente tem como o, a, os e as. Então, vamos para alguns exemplos, vamos para a prática. A gente tem aqui o carro, a lua, os estudantes, as cantoras, certo? Então, o artigo definido é o que vai se tratar de uma coisa específica ou um grupo específico, definido, né, de alguma coisa. Quando eu falo o carro, não estou falando de qualquer carro, não é um carro qualquer, é o carro ao qual a gente está se referindo aqui nessa conversa. Pode ser o meu carro, pode ser o seu, mas vai ser um carro específico. Quando a gente fala de os estudantes, geralmente a gente vai estar falando de um determinado grupo de estudantes, né? Então pode ser os estudantes do segundo ano A, os estudantes do primeiro ano B e assim por diante. As cantoras, a gente vai estar falando, por exemplo, a Maiara e Maraísa, as cantoras específicas, certo? Então, a gente vem aqui agora para como que a gente aplica o uso desse the nesses artigos definidos. Primeiro aqui, o carro. Bem simples, ó. A gente pega aqui o lugar que estaria esse o, bota aqui um the car, o carro, a lua. Por mais que é um feminino ali, the moon, a lua. Os estudantes, mesma coisa, bem simples. The students, as cantoras. The singers, tá? The singers, as cantoras. Então, bem simples. Vai ter algumas situações no português que a gente usa esse o, a, os e as, que a gente não vai usar no inglês também. Aqui, alguns exemplos. O futebol é divertido. A gente viu aqui, pela lógica, a gente colocaria aqui the soccer is fun, certo? Mas nesse caso a gente não usa, simplesmente fala soccer is fun, futebol é divertido. Com nome de pessoas também, a Ana é inteligente. A gente não fala the Anna is smart, a gente fala só Anna is smart, Ana é inteligente. O meu pai é corajoso. Vou falar the my father is brave. Não use esse the aqui. My father is brave. A forma correta da gente falar essas frases. Vocês vão ver no material de vocês, que eu vou disponibilizar em PDF, vai ter algumas regrinhas. Vou ler aqui junto com vocês. Ó, substantivos únicos de sua espécie. Nomes geográficos, adjetivos no plural, nomes de família, instrumentos, ritmos musicais, números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, entre outros, são exemplos de momentos em que utilizamos o the. Agora, quando a gente vai para nomes de pessoas, lugares, só um parêntese aqui, porque a gente viu lugares geográficos e nomes de lugares. Então, por exemplo, Goiás é o nome de um lugar, Trindade é o nome de um lugar, Brasil é o nome de um lugar. Só que o norte, o sul, aí já são nomes de lugares geográficos, certo? O leste, o oeste e assim por diante. Tá? São coisas que a gente fica mais habituado na prática. Esportes, futebol, ali, disciplinas, matemática, português, inglês, geografia, pronomes possessivos, meu, seu, nosso, substantivos no plural com sentido geral, dias das semanas, cores, cargos, expressões de tempo, são exemplos de quando a gente não vai utilizar esse the, certo? Então, bem tranquilo até aqui. Como eu falei, é fácil, mas tem seus momentozinhos ali de complicação.
são coisas que a gente pega melhor na prática. Por isso que a gente vai estar bem focado em usar o Anki que eu passei para vocês no final da aula. Pode dar uma pausa aí? Agora a gente vem para os artigos indefinidos. São quando a gente usa um e uma em português. Então vamos lá mais uma vez. A gente tem em português aqui um dicionário, uma universidade, uma ovelha, um europeu, uma casa de um andar, outros aqui, uma maçã, uma honra, um conselho, um animal. Lembrando que o ponto principal desse um e uma aqui não é falar quantidade, não é falar que tem apenas um, é falar de um qualquer, né? É indefinido. Então, por exemplo, um dicionário qualquer dicionário é um dicionário. Tá? O ponto aqui para a gente saber quando usar o a e quando usar o and vai ser a gente observar aqui, ó, a primeira letra, ou a primeira sílaba aqui, ó, da próxima palavra que é o objeto da frase. Então, um dicionário, a dictionary. Tá? Alguém conseguiu perceber aqui o ponto principal? A primeira letra aqui, ó, ela é uma consoante, tá? E ela é mais importante de tudo. É uma consoante que tem som de consoante, tá? Então, vamos para a próxima aqui, ó. Vai exemplificar bem a situação que eu estou querendo explicar para vocês. Uma universidade. Então, o que vai ser? A university, certo? Ah, mas aqui começa com vogal. Como assim? Tá, mas a questão aqui é, no inglês, esse U aqui, ele vai ter um som parecido com a consoante Y. O Y é uma consoante. E esse university aqui, ele tem o som de Y no começo. Então a gente vai usar o A. Outro exemplo disso aqui, ó, sem ser com a letra U. Uma ovelha. A-U. Tá? Que é o macho e a fêmea da ovelha. Agora eu fiquei em dúvida se é o macho ou a fêmea que é sheep. Mas sheep ou é macho ou é fêmea, eu vou colocar depois na legenda. Mas, enfim. A-U, tá vendo? Começa com a vogal, mas tem o som do Y aqui, ó. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Um europeu. A European. A European. Então, esse E aqui também tem som de Y. Mais uma vez eu vou usar o A aqui. Tá? Outra situação em que a gente usa esse A vai ser quando começar com one, a próxima palavra. Aqui no caso, uma casa de um andar, em inglês a gente fala a one-story house, tá? Uma casa de um andar. Então, quando tiver esse one aqui, a gente vai falar também esse a, certo? Quando que eu vou usar o and? O and eu vou usar quando começar com uma vogal no começo da palavra, tá? E essa vogal tiver o som realmente de uma vogal. Então, uma maçã. An apple. Uma honra. An honor. Ah, mas aqui começou com consoante, eu não estou entendendo nada que você está falando mais. Concordo com vocês, é um pouquinho confuso isso aqui, tá? Mas, ó, esse honor aqui, esse H ele tem um som de O. Você lê honor, você lê aqui, não é? Então, o som que você faz primeiro é o som do O. Então, é o som de uma vogal, começa com an honor. Um conselho, an advice, um conselho. Um animal, an animal. Bem difícil essa aqui, né? Mas, enfim, o que a gente tem para entender primeiro desses artigos definidos é isso. Na atividade que eu passei para vocês, vão ter alguns exemplos para vocês praticarem, tá? Alguns, inclusive, quase todos, na verdade, estão aqui, mas eu vou querer que vocês pratiquem sem olhar depois, tá? E coloquem também no Anki, para vocês tentarem se lembrar dessas regrinhas sempre que possível.
Beleza? Dá uma pausinha. Bora lá, para finalizar então a aula de hoje, a gente começou a pegar o verbo ser, né? Que é esse aqui. Ser. Então, a gente já sabe o que é I, já sabe o que é he e she, já sabe o que é you, it, we, they e you no plural também existe, tá? Qual que é o ponto principal aqui? É a gente pegar como que conjuga de acordo com o sujeito, como que a gente vai usar esse verbo ser aqui, tá? Então, por exemplo, em português a gente fala eu sou, ele é, você é, isso é, nós somos, eles são, né? Então tem várias formas de usar esse verbo ser. No inglês não é diferente. Então, a gente tem I am, eu sou, he ou she is, ele é, ela é, you are, você é, it is, isso é, we are, nós somos, they are, eles são, you are. No plural, coloca aqui, ó, plural, aí é fácil de entender. Eles, vocês na verdade, vocês são. E aqui, ó, a gente vai trabalhar hoje colocando adjetivos, tá? Que vai ser a tarefinha de casa de vocês, né? Coloquei alguns exemplos aqui na atividade de vocês. Vamos ver aqui como é que a gente trabalha isso, ó. I am, um adjetivo aqui, a gente usou nessa aula aí dessa palavra, smart. I am smart, eu sou inteligente, certo? Então, juntou aqui sujeito, o verbo e o adjetivo. Você falou alguma coisa sobre você. He ou she is, por exemplo, que eu coloquei aqui foi tall, alto, né? Então, ele ou ela é alta, tall. No you aqui, o exemplo que a gente usou na atividade foi you are strong. Você é forte, certo? You are strong. It is big. Isso é grande. It is big. Lembrando que se você quiser falar um pouquinho mais rápido, dá uma colada nas letras, ó. It is big. It is big. Tá? We are, eu coloquei aqui, foi fast. We are fast. Nós somos rápidos. They are rich. Você colou isso aqui na atividade, não colou? O quê? Esse verbo aqui. Qual? Rich. Você usou isso aqui? Não. Seu mala. Não. Eu não usei rich não. Oxi, tá doido já. You are, no plural aqui, da mesma forma que a gente usou aqui. Outro exemplo foi, vou colocar aqui, you are weak. Vocês são fracos. You are weak. Certo? Então, ó, os adjetivos que a gente usou aqui, a gente montou também vários deles aqui em sala fazendo nossa atividade. E junto com o Anki, que eu ensinei vocês a usarem aqui, vocês vão adicionar essa estrutura, tá, de sujeito, verbo ser e um adjetivo, viu, Jefferson? Adjetivo no final da frase. Vocês vão encaixar dessa forma, montar as suas frases, seus exemplos e vão colocar no Anki, tá? A minha sugestão é o quê? Não colocar muita coisa de uma vez, certo? É todo dia fazer um pouquinho. Então, todo dia vai lá, adiciona 5 frases, tá? Não recomendo fazer mais que 10, não fica muita coisa, você vai ficar sobrecarregado. Se você tiver a cabeça boa, tiver confiança de que você dá conta de aprender isso aí, revisar, não vai ficar sobrecarregado, faz mais, faz o quanto você se sentir confortável. Mas minha recomendação é devagar e sempre. 5 por dia ali, você já vai
conseguir pegar bastante coisa até a nossa próxima aula na semana que vem. A gente vai aprender uma nova estrutura e novas formas aí de montar as suas frases. Tá? Lembrando que a gente está montando aos pouquinhos o nosso inglês, construindo o nosso inglês. A gente ainda está engatinhando, coletando ali ferramentas, coletando vocabulário, né, o material da nossa construção, para que então a gente possa de fato ali sentir que a gente já tem um teto na nossa cabeça e consegue se virar com esse inglês. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, espero que você tenha gostado e qualquer dúvida, manda mensagem.